Ok, deixando todas essas problemáticas de lado, nós vamos começar pelo início, mas não vamos nos adentrar à filosofia em si, porque na antiguidade se questionava sobre do que a matéria era formada e probleminha técnico aqui, então se questionava por que a matéria era assim, do que a matéria era constituída. Então, vários filósofos lançaram propostas e a gente não vai adentrar na parte mais filosófica da química. A gente vai direto ao ponto em que alguém especulou sobre algo e comprovou cientificamente e assim a gente vai. Então, nós vamos começar por Dalton. Dalton, ele começa a fazer, na verdade, ele faz publicações e teoriza sobre o átomo. Ele lança a hipótese atômica em 1803, aproximadamente. Então, ele diz algumas coisas, ele faz algumas afirmações. A primeira afirmação é que ele diz que toda a matéria é constituída de átomo, que lá na antiguidade eles chamavam de o significado de átomo é indivisível, algo que não pode ser dividido e nem destruído. Então, a segunda proposta de Dalton era que todos os elementos de uma mesma substância, digamos, os átomos seriam idênticos. Então, todos os átomos de um determinado elemento químico, que a gente chama assim hoje, são idênticos. E, de fato, se eu pegar o hidrogênio do ar e o hidrogênio da água, os dois são hidrogênios, são a mesma substância, têm a mesma estrutura molecular, a mesma estrutura atômica, melhor dizendo. Então, ele fala também que não só quanto a massa dessas estruturas serão idênticas, mas também qualquer outra propriedade. Então, se eu pegar o hidrogênio da água e um hidrogênio do ar, eles serão totalmente... seria um na frente do espelho, reflexo de si mesmo, as características idênticas, iguais, peso, melhor dizendo, massa, enfim, outras características atômicas. A terceira proposta para a teoria atômica de Dalton ele disse que os compostos que se formavam pela combinação, então ele já achava que dois elementos poderiam se combinar e formar uma substância. Não existiam ainda delimitado muito bem essa questão de elemento, de substância e etc. Então, eles poderiam se combinar de diversas formas, números inteiros, pequenos, tanto faz. Enfim, o importante é que esses átomos eles podem se combinar. E um exemplo disso é que a gente pega hidrogênio e oxigênio, que são dois elementos totalmente diferentes, e a gente combina eles em proporções diferentes, e nós temos o H2O. Então, nós temos a água, e Dalton estava certo sobre isso. E a quarta hipótese atômica de Dalton é que os átomos eles são unidades, mas essas unidades são resultados de transformações químicas.
Em algumas proposições Dalton estava correto, mas em outros ele estava equivocado. Então Dalton, ele tinha a concepção de que o átomo, ele era uma esfera totalmente perfeita, como se fosse uma bolinha de bilhar. E ele acreditava que todo tipo de matéria era formado por essas bolinhas de bilhar. Só que essas bolinhas de bilhar, que ele chamou propriamente de átomo, elas só tinham tamanhos diferentes e características diferentes uma das outras, mas todas elas eram massivas e coesas e como uma bola de bilhar, que todo mundo deve conhecer. Mas a teoria atômica de Dalton, ela foi importantíssima para a lei de conservação da matéria de Lavoisier, quando Lavoisier diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque Lavoisier faz uma série de experimentos e ele percebe que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos. Então, permaneceu a mesma quantidade de matéria, não mudou nada. O que mudou foi que se transformou, apenas isso. Dalton também contribuiu para a lei das proporções definidas. Isso já está relacionado mais a Proust. Ele trabalhava com a massa de elementos, então foi muito importante para ele também. E a lei de proporções múltiplas de Dalton, que Dalton acabou elaborando, que se dois elementos formam dois compostos diferentes, a razão entre as massas desses elementos num contexto, num determinado composto, é igual ao número inteiro de vezes a razão de massa dos elementos do segundo composto. É um pouquinho complicado entender dessa forma, mas para vocês não é o foco. Então, isso aqui é só a nível de curiosidade. É que o Dalton, em determinado momento, disse que se 3 gramas mais 8 gramas vai ser igual a 11 gramas de CO2. Se eu tenho C igual a 3 gramas e o O do oxigênio igual a 8 gramas, 3 mais 8 vai ser 11. Então, ele disse que essa proporção ela se mantém.